Gravando. Então, a gente está estudando eletrodinâmica e só relembrando, eletrodinâmica, cadê o aqui? Eletrodinâmica é estudo das cargas elétricas em movimento, a gente estudou eletrostática, que é a parte da carga ainda na emissão do movimento, tá? Ainda não está em movimento, ali é eletrostática. Eletrodinâmica é as causas, o que causa esse movimento e quais as consequências desse movimento das cargas elétricas, tá bom? E eu falei para vocês na última aula aqui, ó, vocês estão vendo essa figura, vocês estão enxergando? Então, ó, aqui eu tenho um gerador, que pode ser uma pilha, tá? Essa pilha, ela gera uma coisa chamada diferença de potencial. Vocês lembram na eletrostática que eu falei de potencial elétrico? Aqui agora nós vamos estudar a diferença desse potencial elétrico. Se existe diferença entre dois pontos ou mais pontos, ok? Então é essa DDP que faz com que é a diferença de potencial elétrico, que faz com que as cargas entrem em movimento pelo simples conceito que eu sempre falo para vocês desde o ano passado. A natureza sempre procura o seu estado de equilíbrio, tanto faz ser na química, na biologia e principalmente na física. Sempre foi na física e as outras desmembraram da física. Então, a natureza procura o estado de equilíbrio. Quando a gente manipula, a gente tem outras consequências. Uma delas é a corrente elétrica. Claro que existe a corrente natural, que vocês vão ver lá na frente. Mas essa corrente elétrica aqui, a gente causa ela como, professor? A gente cria uma diferença de potencial, tá? Que é essa pilha aqui que eu estou circulando para vocês, tá? E essa diferença de potencial cria no interior desse fio, tal. Lembrar que essa parte aqui grossa aqui é como se eu estivesse dando um zoom do fio, tá? Dei um zoom no fio para vocês entenderem mais ou menos como acontece no interior, tá? Essas cargas, aí vão entrar os conceitos principais: força elétrica, campo elétrico e potencial elétrico, que é a diferença de potencial. Quando eu aplico essa diferença de potencial, eu crio no interior desse fio um campo elétrico em uma direção, tá? E as cargas elétricas que vão acontecer, elas vão se movimentar de maior potencial para menor potencial. Vou procurar o estado de equilíbrio. O problema é que elas nunca vão encontrar esse estado de equilíbrio enquanto a gente estiver manipulando elas, ok? Então, essas cargas e movimentos faz surgir uma coisa que a gente conhece muito, que eu falei para vocês na última aula, que é a corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo da quantidade de cargas elétricas em um condutor elétrico pela unidade de tempo. Ou seja, a gente consegue determinar, mensurar a quantidade de cargas elétricas por unidade de tempo. Aí nós chamamos isso de corrente elétrica, tá? E ela tem uma unidade chamada de amperes. A unidade da corrente elétrica, eu falei na última aula, é esse A aqui que eu estou circulando, ó, amperes, tá? Ok. E observa aqui no fio, ó, importante também que eu falei, existe um efeito muito importante. Na verdade, dois efeitos, não só um, dois. O outro eu ia falar mais adiante, eu vou relembrar de novo. Um é o efeito periférico. As cargas elas se movimentam na periferia do condutor. Tanto faz ser ele esférico, tanto faz ele ser cilíndrico ou fio cilíndrico, né? Ela se movimenta na superfície ali, na periferia, na missão de sair do material. Não sai porque o campo deixa ela confinada no material, porque exemplo, um fio de metal, um fio de alumínio, elas se movimentam pela periferia. Por que elas se movimentam na periferia? Porque carga negativa repele carga negativa. Então elas se repelem até ficarem na periferia do condutor. Como assim, Diego? Elas se movimentam, mas uma interagindo com a outra o tempo todo, que é a força elétrica. Cargas de mesmo sinal se repelem. Só que isso acontece em milésimos de segundo, tá? Isso acontece próximo à velocidade da luz, ok? É muito rápido, é instantâneo, tá? Então essa é a corrente elétrica. Aí tem um outro detalhe que eu falei já na última aula, o seguinte, que esse sentido
que as cargas elétricas se movimentam é o sentido real das cargas elétricas. Mas, convencionalmente, em uma convenção, adotou-se que o sentido da corrente elétrica é o sentido contrário a esse choque de cargas elétricas. Se as cargas se movimentam em sentido... Se elas estiverem se movimentando em sentido horário, o sentido da corrente é no sentido anti-horário. Bom? Repetindo, é sentido convencional. É o que a gente utiliza. Olha aqui no desenho, eu coloquei o sentido da corrente, ó. Essas setas vermelhas aqui, ó, é o sentido da corrente elétrica. Agora, olha lá para os elétrons, olha o movimento dos elétrons, olha o sentido. Está no sentido contrário, tá? O positivo atrai o negativo. Ou seja, o polo positivo do gerador ali, ou da pilha, estão atraindo as cargas negativas, ó. E aí temos a famosa corrente elétrica, ok? Aí eu fiz aqui um exemplo e a gente determinou o valor dessa corrente, tá? Depois eu falei para vocês aqui do gráfico, das propriedades gráficas da corrente elétrica. Falei que todas as grandezas físicas podem ser representadas em gráficos, tá? A gente representa o gráfico aí, o gráfico da corrente em função do tempo. Mostrei para vocês que se a gente calcular a área da figura que o gráfico está formando, essa área é igual a numericamente a quantidade de cargas elétricas naquela seção transversal lá, naquela área de seção transversal, no interior daquele fio, tá? Como essa figura aqui era um trapézio, a gente calcula a área de um trapézio. Se fosse um quadrado, a gente calcularia a área do quadrado. E a gente teria a quantidade de cargas. Ok? Só isso, tá? Foi só isso que eu quis mostrar para vocês. Calcula a área da figura e você tem a quantidade de cargas que passa pelo condutor. Naquela certa quantidade de tempo. Bingo, professor. Agora vamos a outro passo importante. Que é que a gente vai descontinuar daqui, ó. O que é a tensão elétrica? Que eu já falei várias vezes, agora eu vou aprofundar mais um pouco. O que é essa tensão elétrica, ou DDP, diferença de potencial, que se desenvolver muito, que nós chamamos de U. SU é a diferença de potencial, é a tensão elétrica, ou DDP. Vocês vão ouvir falar muito essas três nomenclaturas: tensão elétrica, diferença de potencial. Diferença de potencial nada mais é que DDP. D de diferença, D de e P de potencial, diferença de potencial. Mas como assim? Vocês lembram do trabalho? Que o trabalho depende da força vezes deslocamento e que o trabalho também depende da carga que vai se movimentar pela diferença de potencial. Aí começa o sentido das coisas, começa a ideia do sentido de eletroddinâmica. Tá bom? Se existe diferença de potencial, vai se realizar trabalho. A carga vai realizar trabalho. Por quê? Porque ela vai se movimentar. Tá? Todas aquelas conversões de energia, de movimento, energia potencial e energia cinética, estão inclusas aqui, explicitamente, tá? Ó, tá aqui a equação que eu falei para vocês lá. Oi. O que é o quê? Falou baixo, Marlio. Esse U é a diferença de potencial. Isso aqui é como a gente vai representar ele nas equações. Vamos chamar de U, tá? A gente não chama de V, porque às vezes alguns livros vocês vão ver V, tá? VA e VB, ó. Esse U é a diferença de potencial. É a potencial em A menos o potencial em B, tá? Está aqui, ó. Então, o trabalho realizado por uma carga elétrica, a carga Qzinho lá, aquela carga de teste, quando ela entrar em movimento, ela sai da eletrostática e entra em movimento, então ela entra na eletrodinâmica, então ela realiza trabalho. Se ela realiza trabalho, se ela está em movimento, está acontecendo o quê? Corrente elétrica. Se tem corrente elétrica, está realizando o trabalho, então tem energia, tem consumo de energia elétrica, então todos esses passos são importantes. Entenderam? Então foca, ó. Esse U é a diferença de potencial. Ele está bem aqui, ó.
é a diferença de potencial. Potencial de A menos o potencial de B. Ou seja, a carga, quando eu imergir ela, quando eu mergulhar ela em um campo elétrico, se tem campo elétrico uniforme, existe a diferença de potencial entre dois pontos, ou duas placas, tá? Ou duas pontas de fio. Se existe a diferença de potencial, a carga vai entrar em movimento e vai gerar corrente elétrica. Ok? Está realizando o trabalho. Se não realiza trabalho, não tem corrente elétrica, não tem carga em movimento. Então vamos lá. Então, professor, tá aqui, ó. O trabalho é igual a Q vezes a diferença de potencial. Então, diferença de potencial é igual ao trabalho dividido pela carga. Eu estou só pegando a equação e escrevendo ela de outra forma, tá? Ó, esse T aí é o tal, é trabalho, que é a carga elétrica, e a unidade de diferença de potencial nós chamamos de V, que é o volts. Esse V de volts aqui, ó. É o 220 volts da tomada, é o 110 volts, é o 12 volts da bateria, é 1,7 volts da pilha e etc. A maioria dos materiais que a gente compra, essas especificações, materiais elétricos, eletrodomésticos, tem que ter essas especificações. Qual é a potência que ele possui, em qual voltagem ele tem que se trabalhar, porque se colocar ele em uma voltagem maior, ele vai queimar. O que acontece muito, gente, às vezes o cara vai para o Rio de Janeiro, aí compra lá, exemplo, acontece bastante. O pai quer economizar para os filhos, vai lá no Rio de Janeiro, por exemplo, acho que em Minas também, compra um aparelho eletrônico que funciona a 110 volts. Lá é 110 volts, né? Que é a tensão, que é a tensão entre o polo negativo e o polo positivo lá, tá? 110 volts. É a diferença de potencial. Aí chega no Maranhão, ele não compra um aparelho chamado de transformador, né? Ou alguns chamam de fonte. Ele não compra esse aparelho, pega o aparelho e liga direto na tomada. Só que quando ele chega no Maranhão, a nossa tensão elétrica aqui, a nossa diferença de potencial, não é 110 volts. Aqui no Maranhão é o que, gente? É 220 volts. Tu ligar um aparelho que é para funcionar em 110 volts em 220, tu tá jogando o dobro de tensão em cima dele. Se tu tá jogando o dobro de tensão, tu tá tentando puxar mais que o dobro da potência elétrica dele. Tu vai jogar uma corrente elétrica muito maior no aparelho. Os fios deles não vão resistir, vão queimar todos. Só que primeiro queima o dispositivo de proteção, né? E torra o material. Por exemplo, se for um videogame, torra o videogame todinho. Alguns aparelhos que a gente compra, atrás dele, na parte especificada de alguns aparelhos, lá atrás tem um botãozinho para você mexer 110 ou 220. Aí se tu tá em 110, se tu vai pro Maranhão, tu tem que botar a opção de 220, que senão o aparelho queima. Não, a geladeira, algumas geladeiras já vem especificado. Isso, justamente. Se bem que tem algumas que às vezes vem padrão, se tu não que tu pode só apertar o botão lá atrás e mudar de 220 para 110 para 220, tá bom? E aí esse é o perigo. Aqui quem dita as regras, na verdade, quem dita as regras não é o campo elétrico, não é a força elétrica, não, é esse rapaz aqui, ó, diferença de potencial. Nossas análises todas a partir de agora vão ser por causa desse rapaz aqui, a DDP, a tensão elétrica, a diferença de potencial. Não sei se vocês já viram muitos filmes, ou em alguns lugares tem lá uma placazinha, aí tem dizendo assim, perigo, alta tensão. O que é esse alta tensão? Ele está falando dessa tensão elétrica aqui, ó. Perigo, alta tensão elétrica. Só que eles não botam elétrica, eles botam perigo, alta tensão. É essa diferença de potencial, tá bom? Esse é o perigo. Essa tensão que chega nas nossas casas aqui no Maranhão é 220, tá? É a tensão baixa. A média é 13,8 e a alta é em mega. Então são valores muito altos, potências altíssimas, tá bom?
voltagem alta. Então, é ela que vai ditar as regras a partir de agora. Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Ó. A unidade é o volts, tá? Professor, o que é 1 volt? Ó, 1 volt é 1 joule por coulomb, ó. Trabalho, né? Joule. E carga, né? Coulomb. Então, ó, 1 volts é equivalente a 1 joule por coulomb, tá bom? Então, grave isso, a unidade de tensão elétrica. A unidade de DDP é o volts. Não confundir com watts, tá? Com watts. Watts ou watts é uma coisa, volts é outra, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo aí, ó, desenhei aqui uma bateria para vocês. Bateria mais comum, essas de carro e tal, tudo mais, que a gente conhece muito. E a tensão dela é essa aí, ó, 12 volts. Professor, o que é esse 12 volts? É a diferença desse potencial negativo para esse potencial positivo. É a diferença do polo negativo para o polo positivo. Essa tensão, essa diferença de potencial é 12 volts. Se essa diferença de potencial chegar a 0 volts, quando colocar dois fios aí, em um fio no polo negativo e outro no polo positivo, não vai funcionar, não vai ter corrente. Se não existir diferença de potencial, não existe corrente elétrica. Ok? Porque se não existe diferença de potencial, não existe um campo alinhado no interior. E se não existir o campo, não vai existir movimento das cargas. Ou seja, as cargas vão continuar estáveis. Ok? Então, quem dita as regras? Esse rapaz, 12 volts. Outro exemplo que eu coloquei para vocês é uma pilha, que vocês vão comprar muitos. Toda pilha, quando vocês vão comprar, não tem lá polo positivo e polo negativo? Tem. Se tu colocar a pilha ao contrário dentro do controle, por exemplo, não funciona. Tem que ser positivo lá onde ele manda botar no positivo, negativo lá ele manda botar no negativo. Se tu fizer ao contrário, as cargas não movimentam, tá? Tu tá jogando uma tensão zero quando tu faz ao contrário. E essas tensões geralmente das pilhas é de 1,5 volts ou até 1,7 volts. Outro que a gente conhece aí é a tomada padrão antigo, que é a de famosa 220 volts, que é aqui no Maranhão. Em alguns lugares são 110, tá? Ó, só tem um detalhe, uma observação que eu coloquei para vocês aí, que é importante. Essa tensão de 220 volts não é contínua. Professor, o que isso quer dizer? Tensão contínua, diferença de potencial não é contínua. Ó, bateria de carro, pilha, essas aí são tensões contínuas, tá? Ou seja, ela não oscila. Ela não é representada como se fosse uma função seno. Essa 220 volts que a gente conhece, que é das nossas tomadas, ela não é contínua, ela é alternada. Alterna de 0 a 220 em segundos. Tá bom? Só que essa ideia de tensão alternada, corrente alternada, não entra aqui na nossa, nos nossos conteúdos obrigatórios, tá? Sei lá para frente quando eu vou falar para vocês, tá bom? Aqui, daqui para frente, a gente vai estudar só essa tensão contínua, que ela não se alterna, tá bom? Ela só possui um sentido, convencionalmente um sentido, tá? Então vamos lá. Esse 220... Oi. Um carregador de pilhas. Ah, sim, aqueles que a gente coloca na tomada, né? Tá falando? É esse? Que a gente coloca as pilhas lá dentro para carregar. Não, ele no interior dele tem um aparelho chamado transformador, que ele pega aquele 220, tá? Joga para 1.7 e 1.5 volts para poder carregar as pilhas de 1.5 a 1.7. É, só que aí para ele fazer isso, ele precisa de uma grandeza que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que é a potência, tá? Aí usa uma transformação de corrente, uma transformação de tensão. Ele transforma o 220 em 1,5 ou 1,7. Dá para fazer isso? Dá. Vocês nunca viram um transformador nos portes? Tem aqueles transformadores que a gente olha nos portes? Aquele transformador que vocês olham nos portes, ele pega a tensão de 13,8 e transforma para 220.
E assim vem lá da hidrelétrica acontecendo essas coisas o tempo todo, transformações, transformadores de potência. Ele abaixam as tensões, depois eles elevam, eles aumentam, depois eles baixam, e é assim que funciona, tá? A energia, essa transmissão da energia elétrica que é a nossa, que é uma das melhores do mundo, tá? Nós temos o melhor sistema elétrico, um dos melhores sistemas elétricos do mundo. Quem possui? Nós, tá bom? Nós temos o melhor sistema interligado do planeta. Então eu tenho orgulho disso. Nossos engenheiros são bons. Ok, vamos lá. Certo, falei da tensão, do diferença de potencial, etc. Agora eu vou falar dessa outra grandeza que é importante, que é a potência elétrica. Como assim, Diego? Toda vez quando a gente compra esses mesmos materiais que eu falei para vocês, desse mesmo eletrodoméstico, lá atrás tem escrito a tensão que tem que ser ligado e tem a potência desse aparelho. É essa potência daquele aparelho que vai dizer o quanto de energia ele consome. Quanto maior a potência de um aparelho, mais energia ele gasta. Por exemplo, um ferro elétrico. Um ferro elétrico consome mais energia que um ventilador, porque ele transforma energia elétrica em energia térmica. A TV, ela transforma a energia elétrica em energia luminosa e som, porque além na TV sai luz e som. Chuveiro elétrico transforma energia elétrica em energia térmica para esquentar a água para tomar um banho quentinho. Esses são dos mais perigosos e dos maiores consumidores de energia elétrica, tá bom? Porque lá o gasto de energia é alto. Porque é em instantes a água sai quente. É em segundos, tá? Cafeteira elétrica. Na verdade, todos os aparelhos eletrônicos possuem uma potência e todos eles fazem a famosa conversão de energia. Na natureza, lembre daquela outra fase que eu sempre falar para vocês. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? Transformações de energia, tá bom? Eu vou ter até umas questões para vocês depois aí, para vocês brincarem lá. Então a potência elétrica ela é calculada por que de potência elétrica, eu chamei de P, é o trabalho dividido pela quantidade de tempo que esse aparelho vai estar ligado. É o trabalho que esse aparelho realiza. Trabalho são aquelas cargas e movimentos lá, toda a corrente passando, etc. A carga se movimentando, realizando o trabalho. É o joules. É o trabalho que esse aparelho realiza pela quantidade de tempo. Quem você acha que consome mais energia? Um ar-condicionado ou um ventilador? O ar-condicionado. Porque a potência do ar-condicionado é maior. Se os dois ficarem ligados ao mesmo tempo, quem vai consumir mais energia é o ar-condicionado. Ok? Então vamos lá. Então ela pode ser calculada pelo trabalho dividido pelo tempo ou pela variação de energia dividido pela variação de tempo. Pelo tempo. Essa variação de energia é o mesmo trabalho que a gente sempre atribui. Em alguns vocês vão ver energia e alguns vocês vão ver o trabalho. Ambos não são Joule? São. Então ambos não são Joule? São. Trabalho não é igual a variação de energia? É. Então é a mesma ideia. Potência é isso. Você pode calcular pelo trabalho dividido pelo tempo, ou variação de energia pelo tempo. Essa energia aqui que ele está falando aqui na questão, que na verdade não sou eu que estou falando, essa energia é a energia que a gente consome. É o que a gente gastou de energia, por exemplo. Se eu quiser a energia consumida de um aparelho, por exemplo, um notebook em 1 hora. Quanto que esse notebook consumiu de energia em 1 hora? Aí eu tenho que saber qual é a potência desse notebook. Porque o tempo eu já tenho, é 1 hora. E é assim que a SEMAR faz para cobrar a gente. É assim que a SEMAR, a antiga SEMAR, que agora é equatorial, sempre foi equatorial, ela faz isso. Ela pega o teu consumo de energia elétrica durante o mês todo, tá? Ele pega esse teu consumo, ele sabe quanto tu consumiu, porque ela sabe quanto de energia ela te entregou,
e sabe quanto devolveu. Como é que eles fazem isso, professor? Aquele medidorzinho lá, principalmente os digitais, ele sabe o quanto de energia elétrica está entrando, tá? Ele usa a ideia da potência e sabe o quanto retornou para a rede. O que não retornou, ele faz a diferença, subtrai lá do que ele entregou e do que não retornou, ele subtrai. E essa subtração, essa diferença, ele te cobra. Mas ele te cobra como? Ele tem as taxas lá, tá? E ele sabe quanto foi que tu consumiu durante o dia e durante a noite, na bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira branca. Ele sabe tudo isso. E ele multiplica pela taxa que ele te cobra. Exemplo, se for uma taxa de 50 centavos, ele vai pegar aquele teu consumo, multiplicar por 50 centavos e vai te dar o valor que deve ser cobrado na tua conta de energia, tá? Fora as outras taxas que são ICMS e etc. A gente vai fazer depois uma análise, não hoje, uma análise, pegar uma conta de energia e tentar dar uma aula para vocês através dessa conta de energia, para vocês entenderem por que a gente estuda essas grandezas físicas, potência, DDP, corrente elétrica, etc. Justamente para isso, para que a gente não seja enrolado ou enganado, tá bom? Que acontece muito. Às vezes não bate as contas, o teu consumo não bate com o que está sendo cobrado, tá certo? Então tem que ter cuidado com isso. Como é que ele usa? Qual é a equação principal que ele usa, professor? Essa daqui, ó. Pode falar. Energia. Oi. Pode falar. Potência. O famoso gato. Sei até, eu sei até fazer, imagine explicar. Calma, cuidado. Não é bem assim não, tá? Isso é um perigo. Depende do medidor, depende como ele vai fazer isso aí, tá bom? Essa ideia de colocar imã, e o imã, esse imã aí, na verdade, é usado naqueles medidores analógicos para tentar frear. Eles usam para tentar frear aquele. Tem uma laminazinha que fica girando lá dentro, se vocês observarem. Eles usam imã para ficar tentando frear aquela lâmina, porque aquela placa lá, aquela lâmina, aquela. Como é que diz? Não é esfera não, gente, é um círculo de ferro lá, uma placa circular de ferro que fica girando. Acho que é de alumínio, na verdade, de alumínio, ela fica girando. Aí ele tenta usar o imã, o inox, não lembro bem, tenta usar o imã para tentar frear ela para ela não se movimentar, porque quanto mais ela gira, mais os valores da conta vão aumentando. Aí ele tenta frear para que esse valor não aumente. Aí eles usam o imã, mas tem outros tipos também. Eles passam um fio por trás e tentam enganar lá o pessoal os técnicos da SEMAR, mas não se engana, eles sabem. É muito fácil, gente, saber se o cara tem gato, tá? Vamos supor que durante 4 meses tu tem um consumo de energia alto. Todo o tempo tu tá pagando, por exemplo, aí R$ 300 de energia. Aí de repente tu faz um gato no outro mês seguinte e tua energia cai de 300 para 90, por exemplo. Fisicamente vai bater lá. Ela não vai, ela vai mandar o técnico para verificar o que aconteceu. Aí eles vão saber, tu deixou de usar ar-condicionado? Tu não tem mais geladeira na tua casa? Tu não liga mais TV? Tu não tem mais aparelho eletrônico nenhum? Então o cara se mudou e a casa tá só lá em stand-by. Ele vai saber. Se tu tem todos os aparelhos de novo, tem ar-condicionado, tem tudo, a perícia vai lá e vai identificar. Aí ele vai ver o transformador e vai ver o gato. Tá bom? Isso aí é inevitável. Tem gente que faz, mas negado pega. Eu, qual? A que eu desenhei? Essa que eu desenhei? É a mesma aqui, ó. Potência, ó. Potência, variação de energia pelo tempo. Aí eu pico meio pelos extremos. A energia é a potência vezes o tempo, tá? Eu só apliquei meio pelos extremos e coloquei essa equação de outra maneira, ó, tá? É bem simples.
Só aplicar. Toda equação tu pode representar ela de várias maneiras aí. Tu aplicar os princípios matemáticos aí, ó. Se potência, se aplicar meio pelos extremos, fica a potência vezes o tempo, que é igual a energia. Ou a variação de energia. Então, a energia consumida, ou a energia elétrica consumida, é a potência do aparelho elétrico que vai estar ligado, lógico, tem que estar ligado, multiplicado pelo tempo dele que está ligado, tá? É assim, essa é a equação que a gente usa para ver o consumo de energia elétrica das casas, tá? Então vamos dar continuidade. E essa potência elétrica que eu estou falando para vocês, ó, energia é dada em joules, potência elétrica é dada em watts ou watts, watts ou watts. Como assim, Diego? Vocês lembram quando a mãe de vocês dizia, ou minha avó dizia para mim, Diego, vai comprar uma lâmpada de 60 velas. Aquela lâmpada de 60 velas que ela dizia, não era velas, era watts. Era que era. Aí eu ficava na minha cabeça pensando, será que aquela lâmpada realmente tem equivalente a 60 velas acesas? Não era bem isso, mas quando a gente é novo, a gente fica mentalizando as coisas, né? Quando eu morava no interior, né? Diziam assim, compra uma lâmpada de 60 velas. Pra mim, eu mentalizava que 60 velas era aquela lâmpada ligada, ela era equivalente a 60 velas acesas, e não é isso. Era a potência da lâmpada que era de 60 watts, das lâmpadas incandescentes. Oi. Eu sei, eu também cheguei a pensar em coisas parecidas. Mas aí, ó, mentalizando, potência, na verdade, é em watts. Então a potência da lâmpada vai me dizer o consumo de energia dela depois. Se ela ficar 10 horas acesas, é 60 vezes 10 horas. Entendeu? Aí eu vou ter 60 vezes 10, 600 joules de consumo de energia. Tá bom? Então, ó, essa unidade de potência é em watts e ela quer dizer 1 joule por segundo. 1 joule por segundo é equivalente a 1 watts. Esse é o valor da potência dos nossos aparelhos. Ah, professor, mas quando a gente compra ar-condicionado, a gente compra eles em BTUs. Professor, que já acha BTU? É uma nova uma fórmula que eles têm. É só pegar esse valor do BTU, se você quiser aprender. Aí vamos supor que tu compra um ar-condicionado de 8.000 BTUs. É 8.000 BTUs. Lá tá assim, ó. 8.000 BTUs, por exemplo. E como é que eu, professor, como é que eu sei? É a potência do ar-condicionado. P, tá lá escrito. P é igual a 8.000 BTUs. Mas se tu olhar a placa do ar-condicionado, ele tem essa transformação em watts. Como é que eu faço, professor Diego? Só multiplicar 8.000 por uma constante que foi determinada, que nós chamamos, que ela é aproximadamente 0,293. É aproximadamente isso aqui, ó, 293. Se eu pegar 8.000 BTUs e multiplicar por 0,293, eu vou ter a potência dele em watts. Entenderam? Então, 8.000 vezes 0,293, se vocês tiverem aí com paciência para fazer essa conta, vocês vão ter a potência de um aparelho, um ar-condicionado de 8.000 BTUs em watts. Ok? Então, deixa eu apagar aqui. Então, isso é potência elétrica e através da potência elétrica a gente chega ao consumo da energia elétrica, tá bom? Então, também... Oi. Já aprendemos, corrente elétrica. Amperagem. É, volts, watts, corrente elétrica. Acabei de falar para ti aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, corrente tá aqui, ó. A equação da corrente, ó. Variação, a equação da corrente tá aqui, ó. Ou essa aqui, ó, que eu mostrei na aula aqui em cima. É a mesma coisa, ó. Corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pela unidade de tempo. Tá bom?
E a gente vai ver uma relação da corrente elétrica, não nessa aula de hoje, na próxima aula, uma relação da corrente elétrica com a diferença de potencial e com a potência e com a resistência dos materiais. A resistência elétrica, tá? Todo material, toda. Oi. São as famosas. Pode arrochar. Ok, vamos lá, gente. Vamos lá. Então, ó, também podemos determinar a potência. Trabalho é igual a Q vezes U. Ok, trabalho é igual a carga vezes U. E potência é igual a trabalho dividido pelo tempo. Gente, se eu pegar. Eu sei que trabalho é a carga vezes U. Da aula passada, as últimas aulas. Trabalho de uma carga é a carga multiplicado pela diferença de potencial. Isso aqui é só a demonstração. Se eu pegar esse rapazinho e substituir bem aqui, ó, no trabalho, que potência é o trabalho dividido pelo tempo, então eu vou ficar como, professor Diego, ó, vou ficar aqui, potência é Q vezes U dividido pelo tempo. E, ó, cheguei na relação que eu queria. Deixa eu apagar aqui para ficar bonito. Peraí. Legal. E vou já explicar de novo. Foi muito rápido. Ó, anteriormente, trabalho. Se liga aqui, ó. Se liga. Vocês têm que se ligar aqui, ó. Siga o meu raciocínio. Trabalho é igual a carga que é a carga que vai entrar em movimento, vezes a diferença de potencial. Guarda esse. Guardou? Guardou. Qual é a equação da potência que eu acabei de ensinar para vocês? Ó, potência é o trabalho dividido pelo tempo. Ah, então eu posso pegar esse Q vezes U aqui, ó, que é o trabalho, e substituir ele aonde? Aqui, ó. Lá no trabalho, na equação da potência. E aí eu fico como, Diego? Eu fico que a potência é igual a quem? A Q vezes U dividido pelo trabalho. Só que aí, ó, presta bem atenção. O que é Q dividido pelo tempo? Vocês lembram o que é Q dividido pelo tempo? O que é a quantidade de carga dividido pelo tempo? É corrente elétrica. Então, ó, corrente elétrica, quantidade de carga dividido pelo tempo. É, professor. Então, eu posso pegar essa quantidade de carga dividido pelo tempo que nós chamamos de corrente elétrica, substituir por I. Então, eu fico que a potência elétrica é P, que é igual a corrente elétrica vezes U. Essa é a relação de corrente, potência e diferença de potencial. E vai ter outra nas próximas aulas que eu vou ensinar, que é corrente, diferença de potencial e resistência elétrica. Mas isso aí é só quando eu for falar de resistência elétrica. Só nas leis de Ohm. Hoje, nós vamos aprender isso aqui. A potência elétrica é o trabalho dividido pelo tempo. A gente já consegue determinar o consumo de energia elétrica de alguns materiais, tá? E como é que vocês acham que os engenheiros fazem para calcular, nós engenheiros fazemos para calcular quanto é que um cabo, quanto é que um cabo suporta para ser instalado na casa de vocês. Gente, esses cabos, esses fios elétricos são instalados nas nossas casas, por exemplo, tá? A tomada, todos eles têm especificações. Ele tem que saber a corrente elétrica que ele suporta. Porque a corrente elétrica ela transforma a energia, a corrente elétrica, quando a passagem de corrente elétrica em um material, ele esquenta. É o famoso efeito Joule. É o famoso efeito Joule. O que é esse efeito Joule, professor? É essa passagem de corrente elétrica faz com que os cabos esquentem, transforma a energia elétrica em energia térmica.
Se vocês pegarem aí os fios e alguns fios elétricos de alguns materiais que estão ligados há muito tempo, se você passar ou tentar pegar ou se aproximar, ele está quente. Deixa um ventilador ligado um pouco de tempo e bota só a palma da mão lá atrás, não sai, não fica um pouco quente, não tem a sensação de troca de calor, por efeito Joule. Aqueles metais, eles esquentam. Por quê, professor? Porque os elétrons, eles se movimentam pela periferia, tá? Esse movimento rápido, esse choque elétrico faz com que o material esquente, tá? Esse é o famoso efeito Joule. Então, não se pode botar um fio muito fino, tá? Com uma resistência pequena, e ligar numa potência altíssima. E não, ele vai esquentar tanto que vai torrar. Por isso que nas descargas elétricas que são tensões altíssimas e corrente elétricas, que a corrente elétrica vai para o infinito, a corrente tende, quando acontece um curto-circuito que a corrente tende a ir para o infinito, os fios a maioria queimam, fica preto, fede, tem aquele cheiro de queimado. Tomada quando dá choque, quando dá aqueles famoso papoco que o pessoal fala, né? Pipoco, papoco. Aquilo ali, na verdade, eu dei um curto-circuito na rede, a corrente foi para o infinito. E o material não suportou, esquentou até fundir. É fusão mesmo. O material derrete, o metal derrete e a borracha queima. A borracha não é usada para isolar o fio. Eles usam a borracha para isolar o fio. Isolar o fio contra quem, Diego? Contra o contato humano. Tá? É para proteger de choque. Ok, então vamos lá. E como é que a gente determina isso, Diego? Pela essa equação da potência aqui, ó. Potência é igual a corrente vezes a diferença de potencial, tá? Então eu consigo saber a corrente elétrica, por exemplo, que sai de um aparelho, que vai sair de um aparelho de 10 watts, consigo. E ligar ele na tomada 220, consigo, ó. 10 watts é igual a I, que é a corrente, né? Vezes 220, que é a tomada que eu estou usando aqui, por exemplo, ó. Eu consigo saber a corrente que sai bem aqui desse meu notebook aqui que eu estou ligando na tomada? Consigo. Se eu souber a potência do notebook, se eu olhar aqui na placa dele, deve ter dizendo atrás. Mas, por exemplo, se eu usar um aparelho com uma potência de 10 watts, por exemplo, como é que eu sei o valor da corrente elétrica que sai lá no interior? É só eu pegar a corrente, isolar ela, ó, né, 10. Corta zero aqui com zero. Aí eu fico com 1 dividido por 22 amperes, ou 1,22 avos de corrente elétrica que saiu no interior lá desse aparelho, lá no cabo lá do fio desse aparelho. É mais ou menos isso, 1,22 avos de ampere de corrente. É um valor baixo? É baixíssimo, mas a potência aí é 10 watts, né? A potência é bem baixa, estou sendo otimista. A geladeira não é 10 watts. Ar-condicionado não é 10 watts. TV não é 10 watts, tá bom? De potência, são potências mais elevadas. Ferro de comando também não é. As correntes chegam a 5 amperes e etc. Então vamos lá, eu coloquei aqui I é corrente elétrica, que eu falei para vocês, né? Só para na equação I é corrente elétrica e U é diferença de potencial ou tensão elétrica. Eu coloquei para vocês um exemplo, ó, para que a gente assimile o que eu acabei de falar para vocês, ó. Uma TV opera na tensão de 220. Opera quer dizer funciona, tá? Eu liguei uma TV na tensão de 220 volts. Então, estão me ouvindo, gente? Tá me ouvindo aí? Tá dando para ouvir? Então vamos lá. Eu liguei uma TV na tensão de 220 volts. E a corrente elétrica nominal dessa TV, ou a corrente elétrica que diz que é o padrão que ela vai possuir, eles calculam até isso, tá? É essa corrente de 8 amperes. Tá bom? Se na placa que tu olha, tu não consegue enxergar qual é a potência, tu pode determinar ela sabendo que aqui é 220, sabendo que a corrente é 8 amperes. A pergunta é, qual é a potência dessa TV? Qual é a potência que essa TV possui? Mesmo sem eu olhar lá na placa para saber qual a potência que ela possui,
Se eu souber que ela é ligada em 220, se eu souber que sai uma corrente de 8 amperes que tem lá, e se tiver a parte da potência apagada, mas eu posso calcular ela. Como? Eu pego, uso a equação do famoso π. A equação π aqui, ó. Que potência, tá aqui, ó, potência que eu quero descobrir, a corrente é 8 amperes e a tensão, ó, a diferença de potencial é 220. Usa a equação do π, ó, π vezes U, substitui os valores, né? Corrente é 8 e DDP é 220. Eu fico com 8 vezes 220. 8 vezes 220, eu vou ter uma potência de 1.760 watts. Essa é a potência dessa TV. 1.760 watts. É uma TV bem... Oi? Só, bem simples. É isso aqui que a gente usa o tempo todo. A gente estuda uma porrada de engenharia, mas quando a gente vai fazer instalação elétrica, a gente usa essas equações básicas aqui. Mas aí vocês, se vocês mentalizarem na cabeça de vocês aqui, ó, essas três equações que eu acabei de ensinar para vocês, que é potência e energia consumida e essa outra da potência, vocês vão matar uma... Geralmente o Enem cobra demais essas questões aqui na parte de eletricidade. Quando ele não cobra potência e consumo de energia elétrica, ele vai cobrar a questão de circuitos elétricos, que vai ser nossos assuntos anteriores ou posteriores, tá? Então é isso. Então quer dizer que eu consigo determinar a potência sabendo a corrente elétrica e a tensão. Que esqueci outro detalhe que eu acabei de mostrar. Eu não sei se vocês viram. A potência aqui não é dada não é 1.760 watts. Se eu quiser ela em kilowatts. Se eu quiser essa potência em kilowatts, eu multiplico por 1.000 ou eu divido por 1.000. É só dividir por 1.000 e a gente vai ter 1,76 kilowatts de potência. Esse seria o valor da potência em kilowatts. 1, só dividir por 1.000 se eu quiser em kilowatts. Ou então tu bota 1,76 vezes 10 à terceira, né? Watts. 10 à terceira não é 1.000? Não, os múltiplos. Me cobrem lá, não deixa eu esquecer a tabela que eu prometi para vocês de múltiplos e submúltiplos. Tá, eu vou tentar botar a tabela para vocês lá no Google Classroom, que eu esqueci, tá? Vou tentar fazer ela hoje ainda, eu tento postar, quando eu for postar essa aula aqui para vocês lá, eu postei as últimas aulas. Lembra-se, as últimas aulas, viu, Paulo? Como tu perdeu a última aula, ela tá postada lá, assista. As nossas web aulas estão postadas. As nossas web aulas estão postadas. Já postei para vocês. Tanto a web como a correção da atividade. Tá tudo junto. Então, quem não assistiu a web aula na aula passada, pode assistir depois dessa aula, ou outro dia qualquer aí, depois de amanhã, aproveitar o feriado para assistir a aula aí. E essa aula de hoje eu vou postar ela até amanhã, tá? Porque tem que porque para postar eu tenho que fazer algumas edições, entendeu? As falhas que acontecem, eu edito, aí eu posto para vocês. E é muito grande a aula. Demora mais para postar. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, corrente elétrica, movimento ordenado dos elétrons, né? Então, vamos falar aqui dos tipos de condutores, né? Que são os condutores sólidos. Isso aqui é só para título de conhecimento de vocês, tá bom? Já falamos de corrente elétrica, falamos de potência elétrica, falamos de consumo de energia, etc. Agora vamos falar os tipos de condutores. Porque tudo isso acontece porque existem os condutores elétricos, tá bom? Os fios, eu falei para vocês na última aula, que no computador, nos computadores lá dentro, nas placas, lá dentro das placas, etc., tem fios de ouro. Ouro são bons condutores de eletricidade, tá certo? Então existem vários tipos de condutores: condutores sólidos, condutores líquidos e condutores gasosos. Eu pergunto para vocês, gente, a água é um bom condutor de eletricidade? A água destilada. Vou mudar a pergunta agora. A água destilada é um bom condutor de eletricidade? Não. Professor, então a pergunta: a água é um bom.
E justamente, garoto, isso que eu ia falar para vocês. A SEMAR usa. Aí quando eu tava ainda estudando, estudante ainda, terceiro ano eu vi a SEMAR limpando os condutores, os isolantes, na verdade, não é nem os condutores, é os isolantes. Aqueles isolantes de porte, que seja aqueles de cerâmica que tem lá em cima, que eu vou já explicar para vocês, tá? Limpando com água destilada. Mas a água não dá choque. A gente vê nos filmes que a água é perigoso dar choque, gente. Mas aí, aquela água ali tá misturada com sais. Tem sabão ali. Pode ter sal. Pode ter vários materiais envolvidos ali. Metais, por exemplo, né? A água do mar não é água destilada. É diferente. Agora, a água destilada, ela é isolante. Agora, essa água comum que a gente encontra aí na natureza, cheia de sais minerais, ela é condutora. Então, existe uma diferença, tá bom? Então, ó, coloquei aqui para vocês três coisas importantes, ó, condutores sólidos, líquidos e gasosos. Condutores sólidos vocês conhecem muitos, condutores metálicos, corrente, caracterizam-se pelo movimento dos elétrons livres e pela forte tendência de doar elétrons. Por que doar elétrons? A aula da professora Charlene lá, ó. Os metais são bons doadores de elétrons. As ligações são ligações fracas. Tem mais elétrons livres. Mais fácil dos elétrons se desligarem daquele átomo e se ligar em outro átomo. Ou seja, eles se movimentam por quem? Quando eu coloco uma diferença de potencial. Então, uma simples pequena diferença de potencial faz com que eu gere o quê? Uma corrente elétrica em fios sólidos. Tá? Em condutores sólidos, desculpa, em condutores sólidos. E líquidos, condutores eletrolíticos, que eu acabei de falar para vocês, são as ligações eletrolíticas, tá? Você lembra lá da eletrólise? Eu não sei se tinha algum de vocês tinha, na nossa eletiva, a eletiva que eu falei de experimentos extraordinários, que a gente fez uma bateria foi com sal, água e latinha de refrigerante, latinha de cerveja, vocês lembram? As teorias lá estão aqui, ó. Condutores eletrolíticos caracterizam-se pelo movimento das cargas positivas cátions e negativas ânions. Essa movimentação em sentidos opostos cria a famosa corrente elétrica. Vocês lembram das reações de redução e oxidação? Gente, isso acontece também. Aqui também é física misturada com química, tá? Então, também são condutores líquidos e gasosos. É mais difícil, né? Condutores de terceira classe caracterizam-se pelo movimento de cátions e ânions, mas ao contrário dos condutores líquidos, é importante observar isso aqui, ó. A energia produzida é através do choque entre as cargas, tá? As cargas se chocam e não é de forma isolada, tá? É instantâneo e são milhares de choques. É o mesmo instante o choque entre os milhões de cargas acontecendo no gás, tá? E gera a famosa corrente elétrica, produz eletricidade. Diego, isso acontece muito, ó. Aquelas lâmpadas fluorescentes, Diego. Que acontece uma lâmpada fluorescente. Eu vou botar como título de curiosidade para vocês depois. O que acontece é isso aí, ó. Nas lâmpadas fluorescentes, ela tem um gás lá no interior. Que quando eu jogo corrente elétrica, a diferença de potencial, quando eu ligo a lâmpada, as correntes vão se chocar com aquele. Os elétrons vão se chocar naquele gás e produzir corrente lá no interior da lâmpada e produzir luz. É assim que acontece lá nas lâmpadas fluorescentes, tá? O gás que está lá dentro vai receber um choque de cargas elétricas. Isso acontece instantaneamente. E aí vai produzir eletricidade no interior daquela lâmpada. Só que na produção dessa eletricidade, o elétron dá um salto. Aí já entra um pouquinho da questão de física moderna, mas eu vou falar para vocês. Esse elétron dá um salto e emite luz. Quando ele tenta voltar para o estado natural, ele devolve a energia que ele recebeu dos elétrons na forma de luz. Tá bom? Isso aqui é a título de curiosidade. Tá bom? E quando eu for falar na física moderna, eu vou voltar a falar desse tipo de lâmpadas gasosas. Tá bom? Das lâmpadas de vapor metálico, etc. Porque é tudo importante. São vários conteúdos envolvidos ao mesmo tempo, tá? É eletricidade, que envolve um pouco de física moderna, etc. E vamos falar agora dos isolantes, tá? Falei para vocês dos condutores elétricos, a gente sabemos
sabemos aí um vasto ramo de condutores elétricos, vocês não precisam se preocupar em querer saber todos os tipos de condutor de eletricidade. Ao longo das nossas aulas, vocês vão aprendendo um por um aos poucos. Já sabemos que alumínio, ouro, cobre, prata, os metais, a água misturada com sais, tá? O corpo humano, que a gente possui uma rama de ligações, uma rama de misturas aqui, a gente come ferro, a gente come potássio, a gente come tudo, né? Então a gente possui tudo isso no nosso corpo, a gente também é condutor da eletricidade, tá? Em pequenas diferenças de potencial a gente pega choque, em algumas a gente pode levar a gente a óbito e outras não, ok? Então tem que ter cuidado. Estão dando para entender aí? Estão me ouvindo? Você tem que falar alguma coisa, senão eu penso que o sinal caiu. Beleza, Paulo. Diz assim, pessoal, estão me ouvindo? Tá ótimo. Então eu vou dar continuidade, mandar brasa. Beleza, oi. Tranquilo. Se vocês saírem da reunião, sei lá. Tá, mas tá acabando, tá encerrando. Oi. Tá tendo um equilíbrio. Tá. Tá, o que tá acontecendo? O que tu tá carregando a tua bateria, tu tá consumindo quando tu tá usando o celular. E tem mais. A gente fala e diz, a gente mesmo é teimoso. Gente, quando tiver carregando o celular de vocês, não fique usando ele. Porque se der uma descarga na rede, tu pode pegar uma descarga elétrica. Tem sistema de proteção? Tem. Tem sistema de proteção na casa de vocês? Não sei. Tem sistema de proteção no teu celular, bateria do teu celular, no teu celular? Pode ter, pode não estar funcionando. Tudo isso é um perigo, tá bom? Coisa que a gente não pode determinar, a olho nu a gente não determina, a gente não vê. E outra coisa, ó, disjuntor, aquele disjuntor da casa de vocês, ele não protege contra choque elétrico. Disjuntor, gente, é só para proteger os cabos. Disjuntor só protege cabo, os cabos para que eles não queimem, porque quando a corrente sobe, o cabo esquenta, o disjuntor dispara, ele desliga, aí ele protege o sistema elétrico de vocês. O disjuntor, aquele que fica lá perto do medidor de energia, ele não protege contra choque elétrico. Para proteger contra choque elétrico é outro que eu vou mostrar para vocês depois, que é o dispositivo de proteção, que é outro dispositivo que nós chamamos de DPE, de DR, tá? Que é outro dispositivo mais atual. Então tem que ter bastante cuidado, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de isolante. Ó, isolante, a maioria é de ligações de natureza iônica. Por que natureza de ligação de natureza iônica, Diego? A aula da professora de química. Ligações iônicas, ligações fortes. O que é uma ligação iônica? É a ligação de um metal com ametal. Não é, gente? Ligação iônica, ligação de um metal com um ametal. E são ligações fortes. Tá bom? Um doa elétron para o outro. Certo? Mais eletropositivo. Vocês lembram lá da aula da professora? Ligações iônicas? Não, senhor. Se fosse fraca na interação de eletricidade, seria fácil de ser quebrada. Tá? Um elétron é doado para o outro. Tem a questão da eletronegatividade e a questão da eletropositividade. Tá? Um doa para o outro. E o que acontece com os materiais feitos na natureza de ligação iônica, eles se transformam em materiais isolantes. Tá bom? Essa isolação acontece? Sim, a maioria das vezes é de natureza iônica, sim, nem sempre, mas a maioria sim, tá? O que que acontece com esse tipo de material? Ele cria uma coisa chamada de gap. Isso aqui, ó, isso aqui é uma teoria nova, tá? Uma teoria muito atual, que a gente estuda bastante. É uma teoria das bandas. Eu falei da teoria das bandas para condutores, então eu vou falar da teoria das bandas para isolantes. Existe essa ligação, tá? E essa ligação de interação entre os materiais, por exemplo, a ligação iônica, cria no seu interior lá um gap.
a banda de valência, que estão os elétrons na camada de valência, e cria a banda de condução, que são os elétrons para ser conduzido. Essa é a teoria das bandas, tá? Isso aí é com milhões e milhões de ligações desse tipo, tá bom? E o que acontece, Diego? O material isolante, ele tem uma barreira a ser vencida, tá? Essa barreira, se você observar o desenho daquele anterior que eu falei para vocês, a banda de condução estava sobreposta à banda de valência. Aqui não, ó, elas estão distantes. Essa distância aqui, ó, estou circulando aqui, é o que nós chamamos de gap. Gap, que é essa energia a ser vencida, tá? Para que essas cargas negativas saiam da banda de valência e migrem para a banda de condução, com uma diferença de potencial pequena, elas não vão conseguir essa migração. Então não conduz eletricidade, tá? Aí tem uma pergunta, Diego. É uma pergunta que eu sempre faço, mas como eu não estou aqui, eu posso perguntar para vocês. Então existe na natureza um material totalmente isolante? Será se o material ele é isolante até que ponto? Até que ponto o material pode ser totalmente isolante? Ou isso não existe? Pergunta para vocês valendo 1 milhão. O que determina a corrente elétrica, né? A diferença de potencial? Então, esse gap, ele pode ser vencido? Essa barreira aqui, por exemplo, vou chamar de barreira para vocês. Essa barreira, esse gap de energia, ele pode ser vencido? Pode. Mas com energias pequenas? Não. Com diferença de potencial pequena? Não. Por isso que materiais são isolantes até certo ponto. O cara acha que calçando uma chinela, o cara acha que calçado em um par de chinelo e triscar os 2 dedos na tomada não vai pegar choque? Professor, mas ali não é material isolante? É. A borracha é material isolante? É um material isolante. Mas depende da diferença de potencial com que foi submetido, gente. Então tem que ter bastante cuidado. Que é um exemplo, existem isoladores, principalmente dos portes, é um grande exemplo, se eu tivesse aqui as imagens eu mostraria para vocês. Existe vários tipos de isoladores, isoladores pequenos, isoladores maiores. A isolação é feita de acordo com a diferença de potencial que aquele material vai submetido. Então, ó, quem determina também é a diferença de potencial, é a tensão, é ela que dita a regra. São materiais isolantes até certo ponto, tá? Aquelas subestações elétricas, quando vocês passarem, aquela linha de transmissão, lá no Estreito dos Mosquitos, quando a gente passa, vê aquelas torres gigantes com aqueles cabos enormes. Por que é tão alto? Por que não podia ser mais baixo? Por que colocar tão alto? Por que não pode ser mais baixo? Não, porque quanto mais baixo, às vezes muito próximo da Terra, vai acontecer descargas elétricas o tempo todo, tá? Então tem que ser alto justamente porque a tensão dela é altíssima, tá? É em mega. A tensão dela é alta, a tensão dela alta não pode nem chegar perto, tá bom? É perigo, alta tensão mesmo, entenderam? Então, ó, o próprio ar, esse ar que a gente respira, esse ar, ele é isolante até certo ponto. Porque se esse ar atmosférico fosse isolante, não existiria os raios, né? As descargas elétricas, descargas atmosféricas, né? Ou se vocês acham que acontece com o raio? Vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Então, ó, material isolante até certo ponto, até que se vença esse gap aqui, ó. Essa barreira de potencial aqui, ó. Tá bom? Só um minutinho, só um minutinho. Ok, gente? Só um minutinho. Peraí, tá acabando. Tá acabando aqui. Ok, então vamos lá. Então, ó, coloquei aqui para vocês alguns conceitos, ó. Materiais isolantes, ó, opõem-se fortemente à movimentação de cargas, oferecendo uma resistência à passagem da corrente elétrica. Esses são materiais isolantes. Acontece como, ó, dependendo da diferença de potencial, ele resiste à passagem de corrente elétrica, ou seja, as cargas não conseguem vencer essa barreira aqui, ó.
não saem da banda de valência para a banda de condução. Quando carregados, esses materiais aprisionam que as cargas em seu interior. Como assim? Eles ficam aprisionadas. Se ela tentar passar, ela fica aprisionada aqui, ela não consegue chegar até a banda de condução, tá? Ok, vamos lá. Alguns materiais polarizados, isso aqui é outro exemplo. Alguns materiais polarizados, quando expostos a um forte campo elétrico, ixi, lá vem campo elétrico de novo, ó, externo, formam em seu interior um campo elétrico contrário, dificultando ainda mais uma formação de corrente elétrica. A corrente, em vez de seguir um caminho, ela tende a seguir outro caminho, então ela não ultrapassa, tá? A questão da polarização dos materiais são chamados de elétricos, são utilizados em capacitores. Que essa ideia de capacitor, isso aqui é uma introdução que eu vou falar mais para frente, tá? Capacitores. A ideia de capacitores é essa, o que o capacitor faz? Ele armazena cargas elétricas no seu interior, na forma de campo elétrico. Ele é o que nós chamamos famosos de elétricos, tá? Pronto, o capacitor, que eles são muito utilizados em alguns sistemas eletrônicos, quase todos, na verdade, ele faz isso, armazena cargas elétricas, ele armazena energia na forma de campo, ok? São os conceitos que a gente, aos poucos, isso aqui é um resumo, a introdução do que a gente vai falar, então aos poucos a gente vai falar sobre isso. Mas o que vocês têm que entender aqui é que isolantes elétricos, eles se opõem fortemente à passagem das cargas elétricas, mas que o isolante é até certo ponto, depende da diferença de potencial aplicada naquele material. Isolantes mais comuns, borracha, plástico, o vidro e cerâmica. Cerâmicos, vidro, plástico e borracha. Aqueles isoladores que o Jefferson falou, quando eu estava falando que eles limpam com água destilada, que a água destilada também serve como isolante, não é condutor, aqueles isoladores ali são feitos de cerâmica. Mas tem uns outros isoladores ali também fortes, uns que ficam presos na lateral, que são feitos de vidro vidro com silicone, tá? Coberto de vidro com silicone. Então, os materiais principais aqui, os mais importantes são borracha, plástico, vidro e materiais cerâmicos, tá? Ó, é o que eu estava falando para vocês, que eu até coloquei na frente, nem lembrava que eu tinha colocado. Quando um isolante pode se tornar condutor? Vamos lá. Quando é que um isolante elétrico pode se tornar condutor? Quando ele é aplicado uma alta tensão, uma diferença de potencial altíssima. Coloquei para vocês aqui, ó, observação. Sob condições especiais, com altas temperaturas, tensão mecânica ou enormes diferenças de potencial. Importante esse aqui, ó. Condições especiais, com altas temperaturas, ele pode se tornar um bom condutor? Pode, porque dependendo do isolante, em alta temperatura, ele pode se tornar um condutor. Tensões mecânicas, exemplo, contrair ou esticar, puxar demais o material, tu diminui a resistência dele e ele se torna um bom condutor. Quando eu estiver falando de resistência elétrica, eu vou voltar a essa questão aqui de tensão mecânica, tá? Mas o principal aqui é só ou submetido a enormes diferenças de potencial. Os materiais isolantes tornam-se condutores. Você lembra do efeito Joule que eu falei para vocês? Coloquei aqui, ó, a corrente elétrica que atravessa geralmente causa um grande aquecimento dos materiais, ó. Esse aquecimento que eu estou falando para vocês é o efeito Joule, tá? A corrente elétrica no passe pelos materiais que eu falei anteriormente para vocês. Ó, a corrente elétrica que atravessa geralmente causa um grande aquecimento. E esse aquecimento lá dos materiais que esquenta lá os cabos, se você sentir lá, você vai perceber. Se escalar, você vai sentir e perceber. É o famoso efeito Joule. Mas o que que isso acontece? Oi. Isso, o choque, na verdade. A colisão entre as cargas. O atrito das cargas com a superfície do material. O atrito, o choque, como tu preferir. Aqui, ó. Ou seja, devido às colisões entre os elétrons e os átomos,
que constitui o material. É esse atrito que tu tá falando. Aí o material esquenta. É simples, ó. Quando a gente. É mais simples. Tu pega a mão e passa na outra e faz assim, ó. Começa a passar a mão na outra, não esquenta. Tá atritando ali, ó. Tá esquentando. Pega o material de ferro, aquele primeiros exemplos lá de eletrostática. Pega o material, passa, começa a ficar atritando ele, aí fica fazendo as cargas elétricas fluírem de um material para o outro. Carga elétrica fluindo de um material para o outro é uma corrente ali pequena, mas é uma corrente. E esquenta. Esquentou, efeito Joule. Ok? Esse aqui, às vezes, já foi cobrado algumas vezes no Enem. O conceito de efeito Joule. Tá? E por último, eu acho que ainda tem ainda, eu acho que ainda coloquei para vocês a questão do do raio. Tá? Exemplo da ruptura da rigidez dielétrica é a formação dos raios. Rigidez dielétrica é vencer aquela rigidez dielétrica lá, é vencer aquela polarização lá, ó, é vencer aquele gap, é a quebra da rigidez dielétrica, é a separação dos dipolos elétricos ali. Que acontece isso é o famoso raio. Diego, conceito bem simples de raio para que vocês entendam. O raio é a passagem das cargas elétricas das nuvens carregadas até o solo da Terra. E ela usa o caminho mais fácil, o caminho de menor resistência, tá? E essa passagem, esse choque de cargas lá, pelo choque mesmo, esse choque das cargas, essa ruptura, quando essa rigidez dielétrica é quebrada, essa ruptura é tão intenso que causa o famoso trovão, né? O grito de Thor, como o pessoal fala, né? O trovão, o raio do Thor, na verdade, é essa quebra da rigidez elétrica, tá? O exemplo da ruptura de rigidez elétrica é o famoso dos raios, tá? Exemplo, gente, como é que fica? A nuvem está carregada lá em cima, muito carregada, por causa do atrito com o ar, né? E observem, isso acontece geralmente em dias chuvosos, quando o ar está mais úmido. Mas por quê? Porque em dias chuvosos? Porque o ar está mais úmido, a rigidez elétrica cai um pouquinho, a resistência elétrica do ar diminui, essa resistência diminuindo, as cargas elétricas, esse gap, por exemplo, aquele gap que eu estou falando para vocês, ele diminui um pouco, essa barreira diminui de potencial, então a diferença de potencial da nuvem com a Terra é intensa e as cargas elétricas fluem, criando essa corrente, esse arco, essa descarga elétrica, que é a passagem dos elétrons até a atmosfera da Terra. Por isso que nós chamamos descargas elétricas, né? Até o solo, desculpa, até o solo. Principalmente pega nas árvores. Por quê? Porque as árvores estão mais altas, mais no topo, tá? Mas geralmente temos dispositivos de proteção contra descargas elétricas, os para-raios em prédios que são muito altos, tem os para-raios na lateral dos prédios e no topo dos prédios. E a gente não percebe. Vocês lembram quando eu falei na última aula da gaiola de Faraday? Oi, alguém quer falar? Rapaz, depende. Depende de onde tu está mexendo no celular. No meio da chuva tu não vai mexer, né? Lógico. Dentro de casa, pode mexer? Pode, mas não ligado na tomada. Tá bom? Ligado na tomada, não deve. Por quê, gente? Porque a descarga elétrica pode cair na rede elétrica, a rede no porte, alguns portes, ó, essas linhas de transmissão, esses portes elétricos, esses portes de energia, a, se eu não me recordo, tá, vou explicar aqui melhor. Se eu me recordo bem, até uma certa distância, se eu não me engano, a cada 600 metros, lembrei, a cada 600 metros, a rede elétrica, ela tem um para-raio, tá? Gente, a rede elétrica é elétrons, é energia, ela tem que ter proteção, senão vai cair descarga elétrica 24 horas lá o tempo todo, quando estiver chovendo principalmente, tá? Então ela tem um sistema de proteção, os para-raios, para quando cai o raio na rede, a descarga cair na rede, não causar sobretensão, ou seja, tensões altíssimas nas casas
e, em vez de chegar nas casas, vai para a terra, passando pelo porte ali, ó. É um cano que fica no porte lá, um aterramento, o famoso aterramento dos portes. Então, o problema é, numa descarga dessa, tua casa é ligada na rede elétrica, essa descarga cai na rede e tu pega essa sobretensão que tu tá ligado no celular. E o celular tá ligado na rede elétrica. Então, o aparelho vai pegar essa descarga. Se não tiver a proteção funcionando normalmente, como deve funcionar, tu pode pegar esse choque intenso, o aparelho, a bateria pode não suportar, explodir, queimar tua mão, tu perdeu o dedo, etc. O celular também, entendeu? Vai torrar, vai. Por que que vai torrar? Por efeito Joule. Vai queimar por efeito Joule, vai esquentar e vai derreter, vai fundir. É essa a ideia. É perigoso? É. Não usem ele ligado na tomada. Por esses motivos, por descargas, por altas, por sobretensão, tá? Uma descarga elétrica caindo, acontece. E tô ligado no fone de ouvido. Ei, fone de ouvido é condutor de eletricidade. Como é que vocês acham que chega lá no ouvido de vocês o som aqui, ó? Sonzinho aqui, ó. Aí tu tá lá com o celular ligado na rede e tu tá com o fone de ouvido ligado no celular. Isso aqui é fio, gente. Conduz eletricidade, tá? Por isso que não é legal. E nem é seguro. Então é isso aí, o que eu queria falar para vocês sobre as descargas elétricas. Forma-se um campo elétrico muito intenso entre as nuvens carregadas e o solo, tornando-se o ar ionizado. O ar ioniza e deixa essa rigidez elétrica diminui, fazendo com que os elétrons saltem de um átomo para outro. Isso aqui é a explicação mais detalhada possível, tá? Fazendo com que os elétrons saltem de um átomo para o outro átomo. Só que isso aí não é só um saltinho, não. E também não é só um elétron, não. É milhões. É bilhões de elétrons. Instantaneamente, que é a famosa corrente, a famosa descarga elétrica. Entretanto, mesmo sendo capaz de conduzir a corrente, agora isso aqui é importante. Ó. O ar, após essa descarga elétrica, ele torna-se de novo isolante. Tá? Porque ocupa ali, ó, aquela descarga aconteceu, o ar ocupa de novo o local, tá? Quebrou a rigidez elétrica? Quebrou. Aconteceu raio? Aconteceu. Após isso, o ar torna-se isolante novamente. E é muito difícil, por isso que ele diz aquela frase, é muito difícil dois raios caírem no mesmo lugar, por causa disso. É difícil? É impossível? Não. Pode acontecer? Pode. Mas é isso que eu estou falando para vocês. O ar volta a se tornar um meio isolante após a descarga atmosférica. Tá bom? Esse é o conceito de rigidez elétrica.